Olá, jovens padawans, professor Anderson na área. Hoje veremos posições relativas entre um ponto e uma circunferência no plano cartesiano. Vamos lá! As posições relativas entre ponto e circunferência são as seguintes. Verifique o ponto P desta circunferência. Ele pertence à circunferência. Então, temos esta primeira situação. Um ponto pertencente à circunferência. Veja que a distância deste ponto até o centro da circunferência é igual à do raio. Então, temos esta primeira situação. Esta primeira possibilidade. Ponto pertencente à circunferência. No nosso exemplo, no nosso desenho, o nosso ponto P de coordenadas x, y pertence à circunferência. Logo, a distância dele até o centro é igual ao raio. Então, distância do centro até o ponto P é igual ao raio. Então, todo ponto cuja distância for igual ao raio pertence à circunferência. Segunda possibilidade, ponto interior à circunferência. No nosso desenho é o nosso ponto A. Verifique que a distância entre o ponto A e o ponto C é menor do que o raio, e isso acontece para qualquer ponto dentro da circunferência ou interior à circunferência. Portanto, quando a distância do centro até o ponto A qualquer for menor que o raio, este ponto é interior à circunferência, está dentro da circunferência. E a nossa terceira possibilidade é o ponto ser exterior à circunferência. No nosso desenho, o caso do ponto B. Verifique que a distância do ponto B até o centro da circunferência é maior do que o raio. E isso acontece para qualquer ponto fora da circunferência, para qualquer ponto exterior à circunferência. Então, a distância do ponto B até o centro da nossa circunferência será maior que o raio. Vamos a alguns exemplos. Determine a posição relativa dos pontos P, menos 1 e 2, coordenada x menos 1, y igual a 2, ponto Q, 6 e 6, ponto T, menos 4 e 5, em relação à circunferência x menos 3 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 25. Relembrando, esta forma é a forma reduzida da equação da circunferência. Logo, este valor após o sinal de igual é o nosso raio elevado ao quadrado. Então, nós podemos lembrar também que as coordenadas do centro dessa circunferência serão os valores que acompanham x e y com os sinais trocados. Portanto, o centro dessa circunferência será, se aqui temos x menos 3, será 3 positivo, a coordenada x do centro. E a coordenada y, menos 2, trocando o sinal, 2. Então, o centro dessa circunferência possui coordenadas 3 e 2. E o raio elevado ao quadrado é igual a 25. Qual o número que é elevado ao quadrado é igual a 25? Exatamente, 5. Então, aqui já sabemos as coordenadas do centro e o valor do nosso raio. Agora, basta determinarmos as distâncias em relação aos pontos e compararmos com o raio para determinar as posições relativas desses pontos. Vamos começar com o nosso ponto P, menos 1 e 2. Vamos calcular a distância de P até C, de P até o centro da circunferência, e comparar com o comprimento do raio. Então, distância de P até C é igual a raiz quadrada de x do P menos x do C elevado ao quadrado, mais o y do P menos y do C elevado ao quadrado. Então, a distância de P até C será x de P, quem é? Menos 1. X de C, quem é? 3. Então, menos 1, menos 3, tudo isso elevado ao quadrado. Mais y do P, 2. Y do C, 2 também. Então, 2 menos 2 ao quadrado. Menos 1 menos 3, menos 4, elevado ao quadrado, 16. 2 menos 2, 0, elevado ao quadrado, 0.
Então, a distância de P até C é igual à raiz de 16. Distância de P até C igual a 4. Verifique que a distância de P até C é menor que o raio. 4 é menor que 5. Se é menor que 5, trata-se de um ponto interior à circunferência. Ele está dentro da circunferência. Agora vamos calcular o ponto Q, de coordenadas 6 e 6. A distância de Q até C e comparar essa distância com o raio. Então, a distância de Q até C é igual a x do Q menos x do C elevado ao quadrado, mais y do Q menos y do C elevado ao quadrado. Fazendo a substituição, 6 menos 3 elevado ao quadrado, mais 6 menos 2 elevado ao quadrado. 6 menos 3, 3. 6 menos 2, 4. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. 9 mais 16, 25. Raiz quadrada de 25, 5. Portanto, a distância de Q até C é exatamente igual ao raio. Então, nós podemos afirmar que o nosso ponto Q pertence à circunferência. Vamos agora calcular o ponto T. Então, temos que T é igual a menos 4 e 5. Agora, vamos calcular a distância do ponto T, menos 4, 5, até o centro da nossa circunferência de coordenadas 3 e 2. Então, T, menos 4, 5, distância de T até C e fazer a comparação com o raio. Distância de T até C será dada por x do T menos x do C elevado ao quadrado, mais y do T menos y de C elevado ao quadrado. Menos 4 menos 3 elevado ao quadrado, mais 5 menos 2 elevado ao quadrado. Perceba que apenas fizemos a substituição. Coordenada x do ponto T, menos 4. Coordenada x do ponto C, 3. Y do ponto T, 5. Y do ponto C, 2. E mantivemos o sinal da nossa fórmula. Menos 4 menos 3, menos 7 ao quadrado. 5 menos 2, 3 ao quadrado. Então, temos que distância de T até C é igual a raiz de 49 mais 9, que é igual a raiz de 58. Ora, a raiz de 58 não é uma raiz exata. Mas perceba que, se 7 ao quadrado é 49, raiz de 58 é um valor maior que o 7, já que raiz de 49 é igual a 7. Portanto, obrigatoriamente, raiz de 58 vai ser um valor maior que 5. Então, temos que a distância de T até C é raiz de 58 e essa distância é maior que R. Este número será um número bem próximo de 8, já que raiz de 64 é igual a 8. Portanto, se a distância de T até C é maior que R, nós podemos afirmar que o nosso ponto T é exterior à circunferência. Outro exemplo. Dado o ponto P de coordenadas 0 e menos 1, vamos determinar o valor do raio da circunferência x ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a r ao quadrado, para que o ponto P pertença à circunferência. Aqui é bastante simples. Utilizando a forma reduzida, já descobrimos as coordenadas do centro da nossa circunferência. Já que ninguém acompanha o x, portanto é x menos 0 elevado ao quadrado. Coordenada x do centro é 0. E a coordenada y do centro será o menos 2 com o sinal trocado, no caso 2. Portanto, o centro da circunferência, 0 e 2. Nosso raio ao quadrado é o que nós queremos descobrir. Para descobrirmos isto, basta pegar o ponto P, 0, menos 1, que nós sabemos que pertence à circunferência, que ele deve pertencer à circunferência, e descobrir a distância até o centro, para aí determinarmos o valor do raio. Portanto, a distância de P até C será o nosso raio. Distância de P até C será dada por
x de P menos x de C elevado ao quadrado, mais y de P menos y de C elevado ao quadrado. Então temos que tudo isso aqui será igual ao raio. X do P é zero, x do C é zero também. Portanto, 0 menos 0 elevado ao quadrado. Y do P é menos 1 e y do C é 2. Então, logo, menos 1 menos 2 elevado ao quadrado. Menos 1 menos 2 ao quadrado, menos 3 ao quadrado, que dá 9. Raiz quadrada de 9, 3. Portanto, o raio procurado tem comprimento igual a 3. That's all, folks. May the math force be with you guys. Por hoje é só, jovens padawans. Que a força da matemática esteja com vocês. Um grande abraço.